Fala pessoal do crime, hoje eu, Hermes Duarte Moraes, mestre pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e mestre também pela Universidade de Sevilha, também promotor de justiça, a pedido do professor Cláudio do Prado Amaral, meu orientador em um desses mestrados, terei aí o grande prazer, a grande satisfação de conversar um pouco com vocês a respeito da colaboração premiada, que foi objeto aí do meu mestrado. Tenho um livro escrito a respeito, então me sinto à vontade e feliz aqui de conversar um pouco a respeito disso com vocês. A minha aula vai ser dividida em três temas, três tópicos, grandes tópicos. O primeiro, nesse momento, nós falaremos apenas uma introdução geral sobre a colaboração premiada, sobre esse instituto. Numa segunda aula, nós abordaremos questões mais de ordem prática a respeito desse instituto. E por fim, num último momento, falaremos sobre temas atuais, temas mais polêmicos, recentes, antecipando aí possíveis questionamentos que vocês tenham, uma vez que nós estamos aí nesse módulo eletrônico e a nossa interação não vai ser possível de forma pelo menos automática. Então vou antecipar alguns pontos, algumas polêmicas que eventualmente vocês teriam curiosidade de saber. Pois bem, colaboração premiada é um assunto, é um tema que muito se fala e pouco se estuda. Desde a época ainda existente, mas cada vez menos frequente nos nossos jornais, Operação Lava Jato, até os dias de hoje. Mas o que nós precisamos fazer para começar é fazer um pequeno retrospecto histórico. Eu acho que em todo instituto jurídico esse exercício de retrospecção é muito importante. Uma perspectiva histórica sobre o que nós estamos falando. E o que se tem é que a colaboração premiada, ou mais precisamente a delação, está longe de ser uma inovação na própria história humana. Só alguns exemplos que podem ser trazidos aqui para ilustrar que se trata de um fenômeno constante, sempre presente na nossa história. Posso aqui lembrar que Joaquim Silvério delatou Tiradentes lá nos idos do século 17, 18 aqui no Brasil. Também posso recordar também que a Inquisição, principalmente a Inquisição espanhola, se utilizou muito desse expediente de conceder pequenos prêmios para aqueles que delatavam aqueles indivíduos que teriam cometido violações às regras da Igreja Católica naquela ocasião. Então, quando nós falamos de colaboração premiada hoje, nessa aula, nós evidentemente vamos falar da colaboração premiada prevista na Lei de Combate à Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013. Mas nós temos que ter presente que não só esse fenômeno foi simplesmente positivado e detalhado o seu procedimento nessa lei, como também não se trata de uma inovação legislativa. E é muito fácil traçar uma evolução desse instituto que tem suas origens lá no sistema de common law. Como vocês já devem saber, existem duas tradições jurídicas, uma de common law anglo-saxã, muito baseada na força dos precedentes, pouco amparada em legislações escritas, muito fundada nas tradições, e por outro lado o nosso sistema de civil law, em que a lei formal tem um sentido preponderante e o princípio da legalidade
é mais evidente. Pois bem, o que ocorre com a colaboração premiada é que sua origem, né, se fosse possível traçar uma árvore, né, genealógica do Instituto, a sua origem estaria lá no sistema do Common Law, mais precisamente no Instituto do Plea Bargain. Os curiosos sobre o assunto já devem conhecer essa estatística. Nos Estados Unidos, né, um país que baseia seu sistema criminal também na Common Law, 97% dos casos criminais acabam em acordos, ou seja, não são levados a julgamento. Esse número pode nos chocar, né? Porque nós estamos baseados num sistema de civil law, então a legalidade, a obrigatoriedade da ação penal leva quase que inevitavelmente ao Ministério Público a acusar existindo provas. Mas houve já há algumas décadas uma grande expansão dessa justiça penal consensual que, se tem a sua origem no sistema de common law, passou a influenciar e permear todos os sistemas jurídicos do mundo, não só do Brasil. E o que a influência desse sistema fez surgir no Brasil mecanismos de justiça penal consensual, que já estamos familiarizados, como por exemplo a transação penal, a suspensão condicional do processo e mais recentemente, inclusive, o acordo de não persecução penal. Todos esses institutos, colaboração premiada inclusive, podem ser agrupados nessa grande família que nós chamamos aí de justiça penal consensual. E aí, esse talvez tenha sido um dos últimos movimentos desse grande influxo, dessa grande influência desse sistema no Brasil, a promulgação da Lei 12.850 de 2013, que previu a colaboração premiada nesse formato. Quer dizer então que no Brasil a colaboração premiada começou em 2013 com a edição dessa lei? Não. Várias outras leis já previam a colaboração premiada. E eu posso citar aqui como exemplo a Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Combate ao Crime aos Sistemas Financeiros, Lei de Crimes contra a Ordem Econômica. Existem vários diplomas normativos que prevêem colaborações premiadas. Mas a Lei 12.850, ela ganha relevância não só pela sua amplitude, porque o âmbito de sua aplicação pressupõe apenas a existência de uma organização criminosa, e essa organização criminosa praticando quaisquer tipos de crime possibilita a utilização desse instituto. E principalmente, essa foi a primeira lei que regulamentou minimamente o procedimento de como se pode fazer, como se deve formalizar essa colaboração premiada. Então, a partir desse arcabouço jurídico, foi possível, por exemplo, a Operação Lava Jato trabalhar bastante com esse tipo de instituto, uma vez que essa lei conferiu maior segurança jurídica, estabilidade e possibilidade para os operadores do direito se valerem desse instituto. Mas a regulação que existiu nessa lei, ela não foi completa, ampla, desde o primeiro momento, o que gerou a possibilidade e permitiu que os operadores jurídicos que trabalharam na Lava Jato, seja os juízes como também os promotores, ou melhor, procuradores da República, utilizaram desse instituto de uma maneira muito ampla e até mesmo criativa, nos limites ali do que poderia ser considerado legal. E foi necessário então, por consequência, um movimento da jurisprudência dos tribunais, consolidando e fazendo concessões ou
restrições a essas práticas que foram adotadas ali na operação. E por fim, no movimento cuja influência política, no meu entender, é nítida, foi aprovado o pacote anticrime. Recentemente, esse ano ainda, nós estamos falando em outubro de 2020, o pacote anticrime que efetivou uma verdadeira reforma na colaboração premiada, incorporando alguns entendimentos jurisprudenciais que já tinham se consolidado, mas também promovendo algumas mudanças na Lei 12.850. Então, a nossa aula, que será dividida em 3, como foi dito, introdução, prática e temas atuais, ela vai levar em conta então todo esse contexto evolutivo, histórico, que descrevi para vocês agora. Ou seja, nós vamos trabalhar com a Lei 12.850, com algumas práticas que foram desenvolvidas pela Operação Lava Jato e entendimentos recentes dos tribunais superiores, sem esquecer também das reformas efetuadas pelo pacote anticrime na Lei 12.850. Então esse é o contexto normativo e jurídico que eu queria passar para vocês nesse primeiro momento. Nós estamos falando então de um Instituto de Justiça Penal Consensual que já existia, mas que sofreu bastante mudanças recentemente por conta desses fatos, desses eventos que descrevi para vocês. Então, passando esse primeiro momento de apresentação, de uma evolução desse instituto, de situar ele na lei e na jurisprudência, reformas atuais, nós precisamos então enfrentar o conceito, né, do que, afinal de contas, nós estamos falando por colaboração premiada. Pois bem, a colaboração pode ser definida como uma espécie de meio de obtenção de prova, na qual o colaborador apresenta informações aos órgãos de persecução penal em troca de benefícios penais e processuais penais. De uma forma bem resumida e singela, é esse o conceito. Um colaborador entrega informações para, em troca, obter benefícios penais e processuais penais. Mas nós temos que detalhar alguns aspectos relativos a esse conceito, né? Em primeiro lugar, por que eu estou falando de colaboração premiada e não de delação premiada? Delação premiada, como nós veremos logo em seguida, é uma espécie de colaboração. Portanto, nós não deveríamos tratar de uma espécie como gênero. Nós temos que falar do gênero para depois tratar das espécies, né? A delação premiada é um tipo de colaboração no qual o colaborador imputa, ou seja, aponta réus, né, que praticaram com ele ou não outros crimes. Mas existem colaborações premiadas em que o colaborador não aponta terceira pessoa que praticou crimes. A colaboração pode se limitar, por exemplo, a se apontar onde que a vítima de um sequestro se encontrava e se permitir aí o resgate dessa vítima, única e exclusivamente. Nesse caso não se fala de uma delação premiada, simplesmente de uma colaboração. Então o correto é se falar do gênero colaboração premiada. E por isso que eu tenho utilizado essa terminologia nos artigos que escrevo, nos livros e com vocês aqui hoje.